Tarde. Boa tarde, meus amados amigos, irmãos. Tarde de bênção para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Barbosa. Estou aqui nesta tarde, estava meditando aqui numa palavra e prestando muita atenção também nas coisas que já estão acontecendo. E Deus colocou algo no meu coração que se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 1, no seu verso 3, vai nos dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nele está escritas, porque o tempo está próximo. No seu versículo 8, vai dizer assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, estamos a qualquer momento, a trombeta vai tocar. A qualquer momento, nós que estamos preparados vamos ouvir o som da trombeta. E se a trombeta ela tocar nesse exato momento, como está sua vida para a grande chamada que virá do céu? O arcanjo irá tocar a trombeta. E será que você está preparado? Como está a sua vida? Como está a minha vida diante desse tão grande acontecimento que em brevemente irá acontecer? João, ele vai relatar porque aquilo que ele viu, que ele viu Jesus, e agora João, ele vai ser perseguido por causa da palavra. João, ele vai ser preso, vão tentar matar João de várias maneiras, mas João, ele permaneceu na presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que no Apocalipse, o livro da revelação, Deus vai preparar João para poder ter a revelação das coisas que aconteceram, das coisas que está acontecendo e das coisas que irão acontecer. Ok, presente, passado e futuro. A Bíblia vai relatar que João, ele vai contemplar a revelação das cartas endereçadas às 7 igrejas e endereçada aos 7 pastores de cada igreja. Eu quero aqui abrir um parênteses para a minha vida e para a sua vida, pastores. Como é que você está guiando a sua igreja? Como você está levando a sua igreja diante da palavra de Deus? Interessante que a revelação é dada para João. A revelação foi separadamente dada para João, mas para João receber essa tão grande responsabilidade, ele teve que ser preparado. João, ele passou momentos muito difíceis de perseguição. Estamos vivendo uns dias difíceis que a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo maltratada, a igreja está sendo escarnecida, mas a palavra do Senhor nos garante a vitória. O Apocalipse vai nos mostrar que ainda que ao parecer que o mundo, ao parecer que o dia a dia, o poder das trevas está dominando, ao parecer, mas tudo isso nós sabemos que está no controle do nosso Senhor. A palavra nos relata
que passarás o céu, passarás a terra, mas a palavra de Deus não passará. Meu irmão, eu quero te dizer, através desta revelação, que você e eu devemos guardar a palavra. A Bíblia vai nos dizer que uma dessa carta endereçada foi endereçada a uma igreja chamada Filadélfia. A Bíblia vai dizer que Filadélfia foi uma igreja perseguida pelos da sinagoga, perseguida pelos aqueles que conheciam a palavra, aqueles que estavam próximo dela. A Bíblia vai dizer que Filadélfia perdeu força, Filadélfia ficou fraca, Filadélfia tinha pouquinha força, mas a Bíblia vai nos relatar que Deus vai olhar para Filadélfia e vai dizer: olha, Filadélfia, eu conheci a sua força, sei que ainda que na pouca força que tu teve, tu guardaste a minha palavra, e por causa da sua fidelidade, mesmo sendo fraco, mesmo tendo força, e guardaste a minha palavra, eu te guardarei no dia da tentação que virá sobre todo o mundo. Deus está prometendo a Filadélfia, por ela ter resistido, por ela ter ficado de pé diante de tanta perseguição, que Deus também estaria com ele naquele momento tão difícil. Eu não sei qual momento que você está vivendo. Talvez você está vivendo, meu amado, um momento difícil. Talvez você está vivendo um momento que você está se sentindo fraco. Talvez você não ora como antes. Talvez você já não sobe os montes como antes. Talvez você não consagra a tua vida como antes. Mas eu quero te dizer uma coisa: continua sendo fiel. Ainda que você esteja com pouca força, não ceda para da sinagoga, não ceda, porque Deus tem algo a te revelar dentro dessa dificuldade. Deus tem algo a te revelar, dentro dessa provação. Deus tem algo profundo a te mostrar. Não ceda, porque a Bíblia vai dizer que tentaram acabar com a vida de João, levaram ele para a ilha de Pátimo. Ilha de Pátimo, irmão, lugar de perigo, lugar de dificuldade, lugar de morte, lugar, irmão, de opressão, lugar de tentar sufocar, lugar de distância das pessoas que tu ama. Pode até mesmo ter mudado você de cidade, pode até mesmo ter levado você preso, mas eu vou dizer uma coisa: contigo sempre está o maior, o leão da tribo de Judá, que vai te dar a revelação da profundidade da sua palavra. Eu quero te dizer na tarde desse dia que Deus, ele é contigo. Deus está contigo a todos os momentos. Eu quero pedir você, Filadélfia, você que nessa pouca força ainda continua sendo fiel, eu quero te dizer que Deus, ele é contigo. Não ceda. O príncipe das trevas está sufocando a igreja. O príncipe das trevas está provando a sua igreja. Mas eu vou te dizer, tudo é permissível por Deus, porque, irmão, a árvore será sacudida. Somente quem realmente estiver firmado na rocha vai permanecer até o fim. Porque a Bíblia vai nos dizer, no capítulo do Apocalipse 1, no versículo 8, que ele é o alfa, ele é o ômega, princípio, e ele é o fim. Ele é o princípio de tudo na sua vida. Gênesis, Deus vai criar o céu, vai criar a terra, Deus vai criar as estrelas, os luminares, Deus vai criar tudo com a sua palavra. Mas quando vai chegar o homem, Deus vai parar, vai levantar, vai pegar com as suas mãos do barro, vai criar o homem com as suas mãos. Olha que interessante, você foi criado com as mãos de Deus, você foi formado com as mãos de Deus, e agora Deus vai criar aquele homem, aquele boneco de barro, e vai soprar o seu fôlego de vida dentro daquele homem, e o homem vai se tornar alma vivente, vai agora caminhar, e vai falar, e vai ser imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Deus cria o homem, alguém chamado Satanás, Lúcifer, anjo que foi expulso do céu, não vai se agradar com o que Deus vai criar, e ele vai criar no seu intento, no seu pensamento, e vai dizer: vou destruir o que Deus criou. E o homem vai agora ser tentado por Satanás, porque Deus cria a mulher, sua ajudadora, sua disjuntora, para poder ajudar o homem. Satanás vai induzir a mulher ao erro, a mulher vai errar e vai induzir o homem ao erro. A Bíblia vai dizer que o homem peca, e o pecado
pecado entra no mundo e junto com o pecado vem a morte. A Bíblia vai dizer que agora Satanás, ele vai fazer o homem pecar e morrer, porque o homem foi criado para ser eterno. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser eterno. Deus coloca o homem no jardim, mas Satanás vai tentar destruir o homem. E agora eu posso aqui na minha pequena sabedoria tentar imaginar o diabo alegre, dizendo: acabei com aquilo que Deus criou, destruí a comunhão do homem com Deus. Deus todo dia à tarde descia para falar com o homem, todo dia de tardezinha Deus tinha uma conversa para conversar com Adão. Só que agora, por causa do pecado, Deus não vai agora mais descer para conversar com Adão. Agora a Bíblia vai dizer que Satanás consegue fazer o homem perder a comunhão, vai se criar um véu, mas a Bíblia diz que agora Deus vai fazer a promessa que de uma virgem nasceria um e esmagaria a cabeça da serpente. Interessante, irmão, que vai passar todo o Pentateuco, todo o livro de Moisés, escrito por Moisés, e ninguém consegue vencer o pecado. A Bíblia diz, irmão, que vai chegar a época dos juízes e ninguém consegue vencer o pecado. A Bíblia diz, irmão, que agora, irmão, vai chegar os tempos dos reis e ninguém consegue ser fiel e vencer o pecado. A Bíblia diz, irmão, que vai passar, irmão, todo o Velho Testamento e a Bíblia vai nos relatar que nada acontece. Eu fico contemplando agora Jesus sendo gerado na ventre de Maria. Agora eu vejo Jesus sendo gerado dentro do ventre de uma mulher. E Satanás, irmão, contemplando aquela gestação, vai usar um rei para poder matar todos os meninos nascidos daquela idade, daquela época. A Bíblia diz que o anjo vai avisar Maria e José para sair da cidade, para que a promessa não viesse morrer. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te dar estratégia para a promessa não morrer na sua vida. Fica atento, fica ligado, porque você precisa entender a voz de Deus para a promessa não morrer na sua vida. Tem momento que você tem que fugir de uma cidade para outra, para que o rei da Pérsia não venha destruir a promessa que está sendo gerada dentro do ventre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia agora vai relatar que passa-se o tempo, o menino nasce, o menino cresce em poder, em graça e conhecimento. A Bíblia vai nos relatar que agora João Batista vai estar batizando no rio e de repente Jesus aparece e João vai declarar: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero dizer, na tua vida tem que ter fogo, na tua vida tem que ter Espírito, na tua vida tem que ter palavra, na tua vida tem que ter o Espírito Santo de Deus. Se você não tem nessa tarde, começa a receber a presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que agora Jesus vai andar no meio do homem. João capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra verbo significa palavra. A palavra vai tomar a forma de um ser humano e vai andar no meio do povo, vai começar a trazer as mensagens, vai começar a curar, vai começar a fazer milagres, sinais e maravilhas. Mas a Bíblia diz, irmão, que agora vão se levantar os da sinagoga, vão se levantar os sacerdotes, vai duas classes de crentes, vai se levantar os religiosos e vai se levantar os conservadores, uns que conservavam o Pentateuco, outros que conservavam a doutrina. A Bíblia vai dizer que a todo momento eles tentavam pegar Jesus, eles tentavam matar Jesus, eles tentavam acusar Jesus, mas não conseguia, porque Jesus andava segundo a palavra do seu Pai. Eu quero te dizer uma coisa: pode até tentar te pegar, mas se você guardar a palavra, ninguém consegue destruir a promessa na tua vida. A palavra vai nos dizer que agora Jesus ele vai crescer, agora Jesus vai pregar, Jesus vai andar, e a Bíblia diz que agora chega o momento de Jesus ir ao Calvário. Jesus vai cumprir a sua missão, vai morrer, e a Bíblia vai dizer que no caminho de Naum existia 2 discípulos que estavam indo ao contrário de Jerusalém, ao contrário de onde Jesus estava, porque não acreditava mais na promessa, porque a promessa tinha morrido, a promessa já passava o 3º dia e a promessa não tinha se cumprido. 3 dias se passaram e os discípulos no caminho de Naum vai comentando e vai conversando a respeito do acontecimento. De repente
Jesus aparece e começa a perguntar o que estava acontecendo. Os discípulos indo em direção à contrária de Jerusalém, de onde havia uma promessa, de onde Jesus iria voltar, de onde iria descer a presença do Espírito Santo. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui. Tem muita gente, irmão, deixando Jerusalém para ir para o caminho de Naum, em conversa fiada, porque já não acredita mais na promessa. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem orado por alguém que está afastado, continua orando, porque Jesus vai em direção a ele, Jesus vai conversar com ele, Jesus vai se revelar para ele, e ele vai ter que voltar para os caminhos do Senhor. O discípulo no caminho de Naum, eles caminhando para Naum, Jesus aparece e começa a perguntar o que aconteceu. Eles não vão entender que era Jesus, porque quando nós saímos da direção da promessa, não conseguimos conhecer Jesus, ainda que ele esteja conosco, caminhando conosco e falando conosco. Agora Jesus vai conversar com ele, perguntando, e eles não vão conhecer. Mas quando eles entram na casa com Jesus e no partir do pão fala de comunhão, pão fala de alimento, pão fala de presença, pão vai falar de ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão conhecer e vão lembrar que realmente eles estavam com Jesus, mas não tinha contemplado, ainda que eles tinham sentido. A Bíblia vai dizer que um deles vai dizer: rapaz, nós não sentimos um fogo ardendo dentro do nosso coração, e por causa... Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando, porque quando eles sentem aquele fogo, aí que eles vão testificar que era o Espírito Santo. Está sentindo fogo aí na sua vida? Testificando que o Espírito Santo está falando contigo. Ei, se a última trombeta tocar, como é que está a sua vida? Deus trouxe a sua palavra para te revelar nessa tarde como é que está a sua vida. Se a última trombeta tocar neste momento, eu quero te dar um conselho através da palavra do Senhor. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Eu quero terminar essa palavra dizendo: Ele está em breve te chamando para encontrar com Ele no lar. Amém e graças a Deus.